São precisamente 7h44. Vamos à palavra de Deus, a palavra que tem poder, a palavra que nos ajuda a vencermos a cada dia. Abra sua Bíblia para acompanhar comigo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. E vamos estar lendo do verso 23 ou 25 em diante. Por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a vossa ira, ou sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Queridos, é um texto muito importante, é um texto que nos fala, o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 4 falando da unidade da fé. E ele começa o capítulo de uma maneira belíssima. Ele diz: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vossa vocação a que foram chamados. Aí ele começa a mostrar as características e, por que não dizer, fruto do Espírito que se desenvolve na vida cristã. E quando temos a unidade em Cristo, isto é provável, ou teremos a capacidade de produzir esses frutos, ou essas características do fruto do Espírito. Ele diz que vivamos de maneira digna. Vivamos de maneira digna da vossa vocação, a que foram chamados. Aí ele começa a mencionar com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Isso fala do relacionamento entre irmãos, entre familiares também, que fazem parte da família de Deus. E ele diz: suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo, na atadura, no nó da paz. Há somente um corpo, dizia Paulo, e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isto é belíssimo. Há um só Deus e Pai, o qual é sobre todos. Ele está acima de todos nós, mas também ele age por meio de todos e está em todos. E aí ele segue o capítulo 4, falando do santo ministério, o serviço dos santos. E exatamente neste texto, depois a partir do verso 17, ele começa a mostrar que nós somos nova criatura, vivemos com uma nova natureza. É tanto que quando ele fecha esta sessão, ele diz que devemos nos revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Mas o que eu quero trazer à baila nesta manhã
para mim e para você refletir. É sobre o versículo 26. Fiquem irados e não pequem. Ele falou sobre a nova natureza. Primeiro, ele falou da unidade da fé, como fomos chamados, para que fomos chamados. Depois ele diz que é um só Senhor, é uma só fé, é um só batismo. Por isso que temos que viver em unidade. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e vai até a barba de Arão e desce até a orla dos seus vestidos. E o que eu acho belíssimo na unidade da vida cristã é que o salmista diz, porque ali, onde há unidade, onde há união, onde há coinonia, ali o Senhor ordena a vida e a bênção. Ou a bênção e a vida para sempre e eternamente. Que possamos estar unidos, possamos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isto pode ser efetuado na sua família, você como cônjuge, você como a família, tanto a sua família original como a sua família extensiva, a sua família ampliada e, de igual modo, na família de Deus. Podemos exercitar, sim. Depois Paulo fala do santo ministério e o serviço de cada cristão. E no versículo 17, ele fala da nova criatura, como deve ser a nossa nova natureza, depois de passarmos pela justificação, pela regeneração e buscarmos a santificação. É algo belíssimo a palavra, como ela vai em todos os âmbitos. E no versículo 25 em diante, até o final, o fechamento do capítulo, Paulo exorta, diz assim, exortações à santidade. Porque fomos justificados, regenerados, santificados, e quando eu acho belíssimo, quando o nosso pastor, ele fala sobre a santificação e ele nos mostra ensinando que há a santificação momentânea. No momento que você aceita a Cristo, você passa de pecador a santo, mas há a santificação progressiva. Aleluia! Todos os dias eu tenho que matar um gigante. E às vezes nos preocupamos com o gigante de fora, mas temos que nos preocupar com o gigante de dentro, que muitas vezes até matamos os de fora, mas os de dentro, fortalecemos. E a santificação progressiva é isto, é eu cada dia me despojar das obras da carne, da lascívia, da prostituição. E aí vai Gálatas, capítulo 5, versos 19, fala muito claramente que não é meu assunto hoje, não vou adentrar aí, mas ele fala, ele mostra, ele exorta sobre a santidade. Às vezes há um conceito da palavra santidade que nos detemos nele. Apenas falamos da santidade exterior, das nossas folhagens, da nossa aparência. Mas não é isso só. A santidade verdadeira vem de dentro para fora. O exterior reflete aquilo que temos dentro. Não camuflamos, como vemos aqui. E a Bíblia diz que, Paulo diz, deixando a mentira,
É uma maneira de você se santificar todo dia. Que todo dia você tem uma oportunidade para mentir. Sim ou não? Claro. Quando você está enjoado e talvez aí no seu momento, mulher de TPM, ou homem, né, na andropausa, meio com dificuldade, mas seu dia meio louquito e alguém chama por telefone, você vê o nome da pessoa e diz aí, atende e diz aí que eu não estou. Então, você está mentindo. E a santificação progressiva são essas coisas que vamos deixando. E é tão sério que quando você está em sintonia com o Espírito Santo, quando você tem uma atitude como esta, o Espírito Santo diz: ei, acende a luz amarela, você não está bem, você está mentindo, que você está aí, você não quis atender, então não seja mentiroso, não seja mentirosa. São pequenas coisas que às vezes pensamos que não interfere na nossa vida de santificação diante do Espírito Santo. O Espírito Santo é sensível, o Espírito já diz, Espírito Santo. Por isso que devemos estar à disposição dele. Eu acho lindo quando Paulo diz lá, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos. Quando deixamos a mentira, quando damos lugar ao Espírito Santo, quando buscamos de Deus a cada dia, nós estamos o quê? Sendo canais. O Espírito Santo está agindo por meio de nós. E é prova verdadeira que Ele está em nós. Então, deixa a mentira. Ele diz: cada um fale a verdade. A verdade custa. A verdade tem preço. E ele diz, é nos relacionamentos que a Bíblia mostra. Ele diz: deixe a mentira, cada um fale a verdade com seu próximo. Como está você? Você é verdadeiro? Quando a gente abre a palavra lá em Salmos, no Salmos de número, quando fala do cidadão dos céus, é o Salmos 24, que diz assim, é o Salmos 15, não, é o 24 mesmo, diz o seguinte, o verso 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar santo? O que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Aí diz: este receberá do Senhor a bênção e a justiça da sua salvação. Se você voltar para o Salmos 15, você há de convir comigo que cada dia, como eu digo, temos que matar um gigante de dentro de nós, porque a mentira, a prostituição, as obras da carne, está aí, alojada. Por isso que Paulo disse lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo age em mim, mas Cristo vive em mim, e a vida que levo agora, vivo-a no Pai. Que coisa bonita. Diz aqui: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aí diz: aquele que vive com integridade. O que é íntegro? Aquele que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Então, a Bíblia diz que o mentiroso tem parte no lago de fogo. Por isso que eu lhe digo
que a vida de santificação progressiva é deixarmos a mentira, é deixarmos a falsidade, é falarmos a verdade. O Senhor diz, aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e, de coração, fala a verdade. E ainda vem sobre a mentira, aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao próximo. Isto é muito sério. A vida cristã não é fácil. A vida cristã tem preço. A vida cristã é uma vida de renúncia. Cada dia você tem que morrer para que Cristo apareça em você. Cada dia você, como Paulo disse aos Colossenses, que devemos fazer morrer o terrenal, o que é da carne, o terráqueo, para que o espiritual floresça, apareça. Isto é um processo doloroso. É por isso que alguém canta, é difícil fazer a lição. Mas que o Espírito Santo nos ajude nesta manhã. E que eu possa me perguntar, me auto-perguntar, eu sou verdadeira? Eu estou lutando para ser íntegra? Como vai a minha vida dentro do meu lar? Quando não há nenhuma pessoa que possa dar testemunho de mim, da minha igreja, como eu me importo? Será que eu temo a Deus? Oh, queridos, o verdadeiro cidadão dos céus não difama com a sua língua. O homem de Deus disse que Deus fez da sua língua uma pena, uma caneta, que escreve coisas boas, de um destro escritor. Tiago diz que nós não podemos, nós amamos a Deus e com a nossa boca nós louvamos a Ele e falamos da grandeza dEle e com a mesma boca. É lá no capítulo 3, o tempo não dá para discorrermos, mas a Bíblia diz que com a nossa língua nós abençoamos ou amaldiçoamos. Com ela mesma que nós adoramos a Deus, nós amaldiçoamos aos homens. E Tiago diz, não pode ser assim, meus irmãos. De uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Oh Deus, que o Espírito Santo fale o que Ele falou comigo. A limpeza do Espírito Santo primeiro é em mim, na minha vida. Quando estamos lendo a palavra, quando estamos meditando a palavra, o Espírito Santo nos corrige. Aquele que não difama com a sua língua. Ô meu irmão, tenha cuidado no que você fala, no que você diz. Cuidado no que a quem você acusa. O seu próximo, o seu irmão que vai morar no céu com você. Quando você aponta, quando você acusa, lembre-se que quando acusamos tem um dedo mostrando os céus, tem um que sinala o outro, mas tem 3 que aponta para você. Jesus falou nisso muito bem. Oh Espírito Santo, ajuda-nos a vencermos os gigantes que há dentro de nós. Aquele que os seus olhos têm por desprezível ao que merece reprovação, mas honra aos que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. E aí vai. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. E o salmista fecha dizendo, usado por Deus, quem age assim nunca será abalado. Vamos a Efésios. E ele diz, fale a verdade com o seu próximo.
porque somos membros do mesmo corpo. E aí vem, que é aqui que eu queria me deter, não sei se o tempo dará, mas tinha que fazer essa introdução e mostrar a mim e a você como não é fácil a caminhada do reino. Eu gosto muito do livro Pés como de Corças, Subindo às Alturas. E Hannah, que é autora, ela faz uma alegoria da vida cristã e no caminho o que pode ocorrer. E o pastor, ele guia. Na hora que ela tem medo de seguir, na hora que ela teme e chega os parentes próximos, a murmuração, a violência, entre outros. Mas também tem a irmã valente, que ela vai e a guia até o pastor, e na hora do seu medo, ela vai adiante. O verso 26 nos diz: fiquem irados e não pequem. Em outras versões, diz: irai-vos, mas não pequeis. Não deixem que o sol se ponha sobre a vossa ira, nem deem lugar ao diabo. E é muito interessante este verso. Fiquem irados, ninguém está isento, ninguém está livre de não ter um ataque de ira, de não se irar. O problema não é irar-se, o problema é você saber ser comedido na hora da ira. A ira é um sentimento, né, que é extremamente comum a todos nós, né? Mas muitas vezes a ira vem de forma abafada, camuflada. Principalmente do lado das mulheres. Não podemos negar. A mulher disfarça mais a sua ira. Mas nesta manhã, que o Espírito Santo possa nos ajudar. Eu não vou entrar no mérito de falar sobre a ira hoje, porque vamos deixar para o próximo, mas já comece a fazer uma autoanálise, a ver sua vida cristã, a saber como está o seu comportamento. Se você é a mesma pessoa no trabalho, em casa e na igreja, ou você muda de temperatura, ou você é camaleão, dependendo do ambiente, você muda de cores. Você é íntegro, você é íntegra. Ainda que você veja em si que no seu autoanálise que há algo que desagrada ao Espírito Santo, você não está condenado, você não está condenada, você não está perdido, você não está perdida a um Deus nos céus, que Ele quer ser glorificado em mim e em você. Ele é um só Deus. Ele é Pai de todos e o Pai sempre quer ver o bem dos filhos. E ainda Ele age por meio de cada um de nós e Ele está em nós. Então, quando eu vejo que há em mim algum caminho mau, eu digo como Davi nos Salmos, eu creio que é o Salmo 139, que Davi, ele vai em lágrimas dizendo a Deus que o Senhor, se há nele algum caminho mau, que Deus o guie pelo caminho
eterno. Então, no verso 15 do Salmo 139, ele diz: o Senhor é que os seus ossos não lhe foram encobertos. Não é este verso que realmente eu quero. Ele diz o seguinte no verso 23: sonda-me, ó Deus. Que Espírito Santo nos sonde nesta manhã. Que seja essa nossa oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Jeremias 17:7, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Mate o gigante nesta manhã pela fé no Filho de Deus. Aquilo que quer prevalecer, aquela obra da carne que quer ir contra você, aquela obra da carne que lhe detém. E a Bíblia diz que o salmista termina, eu acho belíssimo este salmo. É o salmo da extravação. Ele extravasa o que está no coração. Ele começa a dizer que quis fugir, não adiantou, Deus estava, ele extravasou o coração, ele disse a Deus o que sentia. No final ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, faz o teste, e conhece os meus pensamentos. Aí ele disse: só o Senhor vê. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Lá no Salmos 19, quando o salmista fala sobre o valor da palavra, ele diz que o Senhor prove-o e expurgue os pecados que lhes são ocultos. Oh, quantos gigantes ocultos que só Deus vê. Mas nesta manhã, o Espírito Santo tem uma pinça especial. Ele vai aonde ninguém pode ir. Ele vai aonde tua mulher nem sabe o que está acontecendo aí dentro, mas Deus conhece. E ele vai aí e faz uma obra maravilhosa. Se você abrir o coração, como Davi o fez, e disse: sonda-me, ó Deus. A sondagem aí é algo muito sério, é algo muito profundo. Mas ele disse: está aqui o meu coração, sonda-me, ó Deus. Só tu conhece meu coração, porque o coração engana. Você diz o que você não queria dizer, você age como você jamais pensaria de agir. Você mente porque você achou que aquela circunstância não ia dar e você teve que fazer o arranjo. Mas nesta manhã, o Senhor quer a nossa santificação progressiva. Diga como Davi: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho sem erro, pelo caminho sem volta, que é o caminho da santificação, é o caminho eterno. Começamos aqui e o final dele será na eternidade. Amém.